Boa noite, meus amores, boa noite. Como é que vocês estão? Bem-vinda, Ana. Boa noite. Vai mandando aviãozinho aí, eu tô mandando aviãozinho daqui. Vamos convidar o pessoal para participar dessa live de hoje. Renata, vamos falar sobre medo. Tanta coisa para falar sobre medo, gente. Ô palavrinha que pega a gente pelo pé, né? Quanta coisa a gente não passa por essa palavrinha. Na verdade é um sentimento, né? Quanta coisa. Vai convidando aí o pessoal. Agradeço. Convida todo mundo que vocês achem que faz sentido tá nessa live de hoje. Tô convidando aqui o pessoal, bora ver. Não tô vendo ainda quem tá entrando, tá? Já já chamo vocês. Bora convidar, bora. Bora chamar esse povo lindo para participar. E o que mais é possível? Quantas grandiosas coisas podemos fazer hoje. E é isso. Bem-vindas, meninas, bem-vindas. Ana, Nils, Rosário, Carmen, Ju, beijo, meus amores. Sintam-se beijadas e abraçadas. Vamos lá. Nosso papo de hoje, medo. Quanto tema a gente pode falar sobre medo? Quantas coisas podemos abordar sobre o medo? O que o medo nos causa? O medo, ele muitas das vezes, né, ele nos aprisiona, né? Ele nos bloqueia, nos acorrenta, né? E aí é que mora o perigo. Porque você deixa de fazer aquilo que você estava intuindo, ou você deixa de fazer aquilo porque ouviu uma crítica, você deixa de fazer aquilo que você queria tanto porque se comparou com alguém, né? Então eu queria perguntar aqui para vocês, queria que vocês compartilhassem comigo. Quando eu falo medo, o que vem medo para vocês? O que resulta medo para vocês? Medo de quê? Medo de quem? O que passa pela cabeça de vocês quando eu falo medo? Escreve para mim aqui. E manda aviãozinho, gente, vamos compartilhar aí. O que passa na cabeça de vocês quando vem a questão sobre o medo? Medo de quê? Medo de quem? Ou não, Renata, eu não tenho medo. Que bom, né? Como pode melhorar para não ter medo de nada mais? Fala para mim. Bem-vinda, Fê, bem-vinda, Ellen. Deixei a pergunta aqui o seguinte: quando vocês escutam a palavra medo, o que o medo traz para vocês? Quando falar, ai, tenho medo. Medo de quê? Medo de quem? Qual é o seu maior medo hoje? Queria que vocês compartilhassem comigo para a gente estar podendo falar aí um pouquinho, né? Sobre quantas coisas, né? Quantas metas, quantos sonhos muitas vezes nós deixamos de realizar por essa palavrinha, né? Por esse sentimento tão forte. Boa noite, Ellen. Desde Lausanne, que delícia! Conta pra mim, o que vocês mais têm medo? Tenho medo de encerrar ciclos. A pergunta não seria tenho medo de encerrar ciclos. A pergunta que você tem que fazer, Ana,
é o que eu tenho medo de perder, mas que se eu perdesse, atualizaria em minha vida uma nova realidade. Como seria você estar disposta a perder aquilo que você pressupõe indispensável em sua vida? O medo de encerrar ciclos vem do medo do abandono, medo de ficar sozinho, medo de se sentir solitário, né? Vem do julgamento também. Então a pergunta que você tem que fazer é: como seria eu não ter medo mais? Como seria eu estar disposta a perder tudo aquilo que eu tenho tanto medo de perder para atualizar uma nova realidade? Porque às vezes nós temos medo, vamos supor, vou dar um exemplo, tá, gente? Não tô falando que é o caso da Ana, nem sei porque desse ciclo dela, o que é que ela tá querendo dizer. Eu estou em um relacionamento há 20 anos, 15 anos, 7 anos. Bem-vinda, Tatá. Eu tô no relacionamento e esse relacionamento tá sendo catastrófico. Ele não me acrescenta mais nada, ele não me traz mais nada, é só desgaste, é só cansaço, é aquela coisa do equilíbrio, tá tendo mais negativo do que positivo. Mas aí o que que acontece? Eu tenho medo do divórcio. E o medo do divórcio é simplesmente isso. Você tem medo do divórcio porque você tem medo de não encontrar outra pessoa. Você tem medo da solidão, você tem medo do julgamento, você tem medo de tudo aquilo que o divórcio pode acarretar na sua vida. E aí o que que acontece? Para você não ter medo do divórcio, para você não perder aquela pessoa que já você sabe, dentro de você, você já sabe que ela não está acrescentando nada na sua vida, você se contenta com qualquer coisa do relacionamento. E aí, o que que acontece? Eu falo sim para o outro e falo não para mim. E é onde que as doenças começam a aparecer. Bem-vinda, Rose! Bem-vindo, Arábia! E aí é que é o problema. Por que o problema, né? É aí que é o desafio. Porque eu foco muito no bem-estar do outro. E eu acabo esquecendo de mim. Eu foco muito no o que o outro vai me dar, o que o outro vai demonstrar para mim. E aí eu acabo esquecendo do que tinha que ser a minha priori, do que tinha que ser primordial mesmo. Eu. Bem-vinda, Daida. E aí essa é a questão. O meu medo de encerrar ciclos, isso também serve, por exemplo, para aquela amizade. Aquela amizade que você vê, você fala, você encontra com a pessoa, antes era super bacana, se faziam troca, se riam, né? Se divertiam. E agora você encontra com aquela pessoa e você fala, não tá fluindo mais, as conversas dela não bate, você já não consegue ficar 5 minutos trocando ideia. Não é que aquela pessoa tá mal, ou que você tá diferente, agora eu tô estranho, tô fora da caixinha, tô ficando velho, que é essas perguntas que a gente costuma fazer, né? Não é isso, é que simplesmente você tá numa vibração e ela tá em outra. Você tá tendo uma visão da vida, você tá numa expectativa diferente dela. Que anteriormente vocês estavam bem, mas tá tudo certo. Porque é o que eu falo sempre, a Renata de hoje não é a Renata de ontem. Nós temos que estar cada dia melhor, buscando, né, a cada dia essa melhora. Mas não é nos comparando com ninguém, é buscando a nossa melhor versão. Se tem que ter alguma comparação, tem que ser com o meu eu de ontem, ou o meu eu de 1 minuto atrás, ou o meu eu dessa manhã.
mas jamais com uma outra pessoa. A pergunta aqui, pessoal, foi o que a palavra medo transmite para vocês. O que vocês têm mais medo? Conta para mim. Escreve aí pra gente poder fazer esse bate-papo. Medo de quê? E é sobre isso. Você ter voz no mundo, você ser autêntico, você acaba afastando às vezes as pessoas de vocês. Gente, a minha garganta tá arranhando. Aqui na Suíça tá muito frio. E o pessoal aqui em casa tá quase todo mundo gripado. E a minha garganta começou. Então vou beber bastante aguinha hoje, tá bom? Boa noite, Jussi, meu amor. E aí o que acontece? Você acaba mudando a vibração. Então pode ser que as mesmas pessoas que te acompanhavam há um ano atrás não são as mesmas que estão hoje. E tá tudo certo. É sobre isso. A gente não tem que ficar na mesmice. E aí, essa autenticidade, às vezes, o que ocasiona? Ela bloqueia as pessoas. Porque o que nós aprendemos? Agora tá mudando um pouco, né? Vamos falar, principalmente aqui na Europa, né, gente? A educação dos nossos filhos aqui tá um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais evoluída nesse sentido. Mas o que vocês aprenderam aqui quando vocês eram crianças? Conta aí pra mim. O que vocês aprenderam quando vocês eram crianças? Olha, quando chegar na casa dos outros não pode mexer em nada. Quando chegar na casa da titia, do titio, tem que falar a benção. Tem que dar beijinho, tem que agradecer, tem que comer tudo, não pode fazer feiura. E aí, e isso assim, a minha geração. A geração ainda que foi da minha mãe era o contrário, né? Não pede nada, não come nada, não toque em nada. Que era muito mais radical ainda, não era? Então, o que a gente aprendeu? Que a gente não pode ser a gente, que a gente tem que ser um robô. Que a gente tem que viver de acordo com a manada. E aí você acha o quê? Outro exemplo. A minha mãe, por exemplo, morre de medo de rã, né? Morre de medo de rã. Eu, Renata, nunca aconteceu nada comigo com rã. Nenhuma situação assim de me falar que tenho medo, tenho pavor. Mas eu não gosto de rã. Por quê? Porque eu cresci ouvindo a minha mãe dizer que quando eu era bebê, ela me jogou na cama porque uma rã saltou na cama, ou saltou nela, não lembro. E aí ela me jogou na cama e ela morre de medo. E até hoje, às vezes, ela vê uma rã e desmaia. Ela tem fobia mesmo de rã. E aí, eu, Renata, quando vejo uma rã, o que eu faço? Salto para trás, eu dou um grito, me dá um troço. Por quê? Porque eu cresci condicionada com isso. Da mesma forma, os outros animais, barata, besouro, aranha, não é? Não toca aí, que isso aí não pode. Que é normal, né, gente? Os pais estão protegendo a gente. Mas a criança em si, ela é inocente. A criança em si, ela não tem julgamento, ela não tem pré-definição e nenhuma projeção sobre nenhum animal, sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum comportamento. Então, o meu medo da maioria, vou falar assim, né? Da maioria, porque eu não gosto de ser dona de certeza nenhuma, porque essas certezas é que aprisionam a gente. Mas o meu medo da maioria das coisas é um medo condicionado de alguma coisa lá atrás que eu carrego até hoje. Seja ele medo do abandono, seja ele medo da rejeição, seja ele medo do julgamento, medo da comparação, medo de perder. Porque se eu cresci ouvindo da minha mãe e do meu pai, você não presta para nada, você não é bom no que você faz, tipo, isso daí não vai dar nada na vida.
eu posso até estar tentando acreditar em mim. Eu posso até estar forçando ali, dando o meu melhor para mim internamente. Mas na hora que eu tiver que fazer alguma coisa, por que que eu vou ter medo? Por que que eu vou bloquear? Porque eu vou lembrar daquelas palavras. E às vezes não é nem uma palavra, às vezes é um julgamento, é um olhar. E isso aprisiona a gente. Bem-vinda, maninha. Mami, que bom que você chegou. Gente, a minha mãe tá na live. Ai, que honra. Tava falando da senhora, tá? Depois a senhora volta e assiste. E aí é isso que acontece. Então, nós fomos condicionados a ter medo de tudo. Medo da política, né? Medo de sair na rua, por exemplo, no Brasil, né? Que graças a Deus a gente ainda não tem esse medo. Mas medo de sair na rua, né? Vamos uma coisa assim, agora para descontrair, né? O que a sua avó falava para você? Ó, você tava lá no, vamos supor, você tava lá na roça da avó, embaixo de um pé de manga verde. Aí você pegava e comia uma manga verde. Aí você chegava lá na casa e queria tomar um leite. O que ela dizia para você? Nossa, você não pode não chupar manga, você tá doido, manga com leite, você vai morrer. Não é isso? Por quê? Porque isso foi lá de trás, foi condicionado. Manga com leite mata. E como é que a gente faz com os crepe lá que a gente... Os crepe... É crepe que fala, né? Com as batidas lá que a gente toma nos pit dog da vida aí no Goiás. Nos mousse de manga, que é feito com leite condensado também. Ou com as outras coisas. Você tá entendendo? Então, são mitos que veio da época dos escravos, né? A feijoada surgiu com os cremes, isso, amiga. Obrigada. Creme, não era crepe, é creme. Então, a feijoada surgiu com isso. Por que ficou o resto dos animais? Porque os senhorios falavam que não podia, que não, tipo, não podia comer à noite, que não isso, não é aquilo. Eles pegaram os restos lá e foi fazendo e foi juntando. E essa história de leite com manga mata era para isso também, para o pessoal lá, para os que servia, para os escravos não pegarem e não comerem. Só que aí foi ouvindo, chega até hoje. Até hoje você encontra isso, até hoje você vê isso. E você compra como verdade. Então, tá vendo? Não tem certo e não tem errado. Não é culpa dos nossos ancestrais, eles aprenderam assim. Foi a maneira com que eles tinham de lidar com aquela situação naquela época. E isso serve para tudo. Eu, quando comecei a fazer as minhas primeiras lives, eu gaguejava, eu tremia, eu suava frio, eu não sabia mexer direito aqui nesse troço, eu ficava estressada. Hoje, eu já abro tranquila a live. E se eu articular uma palavra que não sair bem, tá tudo certo. E se cair e voltar, tá tudo certo. Por quê? Porque eu já tô habituada a fazer. Quando você vai dar uma palestra, a mesma coisa. Quando você está num palco, você pega o microfone e você fala, uau, quantas pessoas são fodásticas aí, em questão de conhecimento, em questão de vivência, de experiência, para fazer uma troca legal e a pessoa se bloqueia. Ela morre de medo de falar em público. Gente, eu conheço um monte de gente, um monte de mulher nessa Suíça que tem uma superpotência, que tem muito conhecimento, mas que não tá exercendo, não tá pondo para fora aquilo que sabe, tá ali parado, sabe que tem que fazer, ou entende, fala, não, eu vou fazer, não, eu sei, mas fica ali se auto-sabotando, se procrastinando, contando historinha para elas mesmas. Por quê? Medo de julgamento, medo de comparação. E o autoconhecimento, ele é libertador. Mas quando o autoconhecimento ele não é compartilhado, ele é inútil.
Por que que as pessoas, quando começam a compartilhar as coisas que elas aprendem, fazem aquilo com amor e carinho, sem preocupar que vão copiá-la, sem preocupar que vão imitar, as coisas começam a fluir para ela? Porque eu dou, eu recebo, a lei do universo, dar e receber. Mais eu ganho, mais eu compartilho. Mais eu compartilho, mais eu ganho. É sempre assim. Vocês já pararam para pensar? E se você está dando e não está recebendo, tem alguma coisa errada aí. Ou se você só está pegando e não está doando nada, cuidado, também tem errado aí. E a lei, as leis, né, do universo, elas são justas. E essa lei do dar e receber, ela vem no nosso sistema e vem com força total. Então, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que existe aqui que eu não quero ver? Vamos começar a usar as ferramentas do Barra de Axis, a fazer perguntas para o universo. A gente fica focado em ter respostas. Então vamos começar a soltar essas respostas. Vamos começar a focar nas perguntas. Porque quando eu faço uma pergunta para o universo, para a fonte criadora, para Deus, para o meu anjo da guarda, para o meu eu superior, quando eu faço perguntas, eu estou abrindo um leque de infinitas possibilidades para eu obter essas respostas. E a gente lá no fundo, a gente acaba sabendo qual resposta é. E aí, conta aí pra mim, qual é o medo que você vivencia hoje? Qual é o medo que te paralisa ou do que você tem medo? De quem você tem medo? A garganta tá abençoada. Vamos, gente, comenta, conversa comigo, tá todo mundo caladinho. É isso, maninha. É sobre isso. O que que acontece? O medo, por exemplo, de fazer as coisas, não é nem o medo, às vezes, da comparação. É o medo do sucesso. É o medo da exposição. Então, tem pessoas que, às vezes, elas se fecham por medo do sucesso. Eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair da minha vidinha que eu tô acostumada, eu vou sair do que eu... Não, tá bom assim, pra que eu vou fazer mais? Só que você tem potencial para fazer mais, você pode fazer mais. E ninguém faz as coisas de um dia para a noite. O trabalho ele é grande, né? A caminhada ela é longa. Comparação já entra perdendo. Exatamente. Quando eu me comparo com o meu eu de ontem, tudo bem. Porque o meu objetivo é eu sempre comparar para ser uma melhor versão de mim mesma. Mas desde o momento em que eu paro para me comparar com o outro, eu já perco. Porque a energia que a Renata tem, só ela tem. A energia que a Elma Carla tem, só ela tem. A energia que a Fernanda tem, só ela tem. A energia que a Magda tem, só ela tem. Paulinha, meu amor, bem-vinda, minha linda. Somos únicos. Então, a pergunta teria que ser: aonde está a minha maestria? Para que eu possa compartilhá-la com o mundo. Com total leveza. Colocar a minha energia, que eu sou única, para efetuar essa ação.
Porque se você parar para pensar, sempre existe várias coisas que a gente faz muito bem. Sempre existe. Mas tem uma coisa, mínimo, não é que só tenha uma, mas tem uma coisa mínimo, que você faz ela com excelência. E é essa coisa que você tem que focar e que você tem que dividir com as pessoas, que você tem que expor a sua visão para o mundo, que você tem que compartilhar aquilo com a vaidade com a maestria que você sabe. Simples assim. Quando eu digo sim para o outro, eu falo não para mim. Fiquei pensativa nessa frase que você falou. Exatamente, Ana. A gente estava lendo um livro no Telegram, Mente Subconsciente, eu acho, do Joseph Moffatt. E ele falou uma frase que eu também peguei essa frase para mim. Quando eu sou fiel a mim mesma, eu jamais serei infiel a ninguém. Porque o medo que eu tenho de desagradar é o medo que me aprisiona. Porque existe a diferença entre você ser autêntica e você não ser autêntica. E às vezes as pessoas confundem, né? Autenticidade, né? Com agressividade. Mas quando eu falo pra você, olha, Ana, obrigada, mas não quero fazer isso. Ou eu não quero ir a esse jantar com você, ou não quero ir nesse aniversário. Não é que eu estou sendo metida, né? Pode ser que tenha outro nome, mas agora não tá me vindo na cabeça. Mas é porque eu tô dizendo não, porque eu tô sentindo que eu não quero ir. E às vezes não é por você. É o momento em que a Renata está vivenciando naquela hora. E o que acontece? Maioria das vezes, eu falo, ai, vou sim, não, claro que eu vou. Não, tô lá, pode contar comigo. E aí você vira as costas e eu falo, né, para não falar um palavrão, pra que eu fui falar que eu ia? Porque aí eu começo a lembrar disso, daquilo, coisa que naquele momento eu não estou bem, pode ser que em outra hora eu ia, me divertir e tava tudo certo. E isso eu tô falando de festa, gente, porque eu tô dando exemplos simples, mas isso é pra tudo. Pra tudo. Isso é num relacionamento. Tem mulheres que tá fazendo sexo com o marido, tá machucando e ela fica ali calada, sentindo dor, fingindo sentir prazer para não desagradar o marido. Pelo amor de Dadá, gente. Ei, psiu, amorzinho, o negócio é o seguinte, vamos trocar de posição que não tá legal. Mas tem gente que não faz isso, eu já cansei de ouvir, como fala, depoimento desse. Agora, se você com seu próprio marido ou com a sua mulher, no momento de intimidade, no momento ali gostoso, vocês não conseguem ter essa troca, que relacionamento é esse? Que relacionamento é esse? A mãe com o filho. Tem um filho que tá sugando, sugando, sugando. Boa noite, Maura. Sugando, sugando, sugando. E aí ela tá ali calada. Deixando ser sugada, mas dentro dela tá se rasgando de dor, de raiva, de vontade de falar as coisas. Mas ela tá calada. Que relacionamento é esse? O que você tá ensinando pro seu filho? Filho, me suga porque eu não tô suportando mais, mas a mamãe tá aqui. Você acha mesmo que isso é
é colaboração? Não é. Oi, Cleide, minha linda, minha goianinha maravilhosa. Isso não é colaboração. Trabalho, gente, é a mesma coisa. Eu tava num trabalho antes que eu tava ficando doente. O corpo fala com a gente o tempo todo, o corpo tá o tempo todo dando sinal pra gente. E eu toda semana era uma coisa, se não era a cabeça, era o braço, se não era o braço, era a coluna, se não era a coluna, era o pé. Falei, peraí. E por quê? Medo de sair do emprego. É fácil, Renata? Não é. Ninguém te disse que ia ser fácil. Mas é necessário para você sair da zona de conforto, é necessário para você ter prioridades, é necessário para você fazer buscas. E é nessas horas também que você aprende. É nessas horas que você também percebe o quanto você é amado, o quanto você é admirada, o quanto tem pessoas que torcem por você, o quanto que tem pessoas que admiram você. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, por experiência. Vocês podem contar no dedo quais são as pessoas que impulsionam vocês para frente. Principalmente se veio do mesmo lugar que vocês. Estou falando assim, né? Do mesmo setor, mesma, né? Mesma coisa e tal. E a família. Eu, graças a Deus, não é para me gabar, mas a minha família me apoia muito. E me impulsiona e me admira e gratidão a todos eles sempre. Mas eu escuto relatos que a família é daquelas que, por exemplo, eu vendo água, vai comprar no vizinho que vende água mais cara que a minha, mas não compra água de mim. Isso é normal? Não, não é normal, mas tá tudo certo também. Mas por quê? Porque as pessoas falam, eu quero te ver bem. As pessoas querem te ver bem, mas é duro para as pessoas verem você melhor que elas. E é realidade, gente. Não adianta ficar babá, love to peace, love, não, porque é dura a realidade. As pessoas querem te ver bem, mas ao momento que você tá entrando ali na área dela, já, opa, peraí que aqui é meu território. É ou não é? Tô falando mentira? Então é isso. Quando eu sou fiel a mim mesma, eu não sou infiel a ninguém. Quando eu me priorizo, eu não aceito menos que isso. E isso vem em tudo depois. Vem relacionamento entre marido e mulher, né? Ou entre de questão de sexo, entre relacionamento de amizade, entre relacionamento de trabalho, entre relacionamento de vida com você, com o seu corpo, com a sua convivência, com os lugares em que você frequenta, tudo. Ainda bem que vocês concordam comigo, viu? Verdade, 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 pura verdade. Não pura verdade. Exatamente. Não. Vou passar o plantão. Passa, maninha, vai lá, beijo. Depois você assiste que vai ficar gravado. Então é isso. E o medo, ele bloqueia e ele aprisiona a gente. Por quê? Porque o medo, quando ele se instala, os nossos pensamentos ficam ali, naquele medo. Mas e se eu fizer isso? Mas vai fazer isso. Não, mas eu vou ficar aqui, porque se eu ficar aqui... Mas e se eu fizer isso, o que vai dar? Ai. O mais e o se, gente, tira. Tira da vida, deleta. Se eu tô vivendo o caos hoje, é porque eu plantei o caos hoje. E tudo que eu tô plantando de bem
Tudo que eu tô plantando de mais positivo, tudo que eu tô plantando de criativo, de mais consciente e de mais verdadeiro no meu sim, eu também vou colher. Pode ser que eu não colha hoje, amanhã, daqui um mês, daqui um ano, mas eu vou colher. E quando eu começo a colher, essa colheita, ela é abundante. É uma colheita próspera. E é uma colheita de doação, uma colheita que você não faz sozinha. Porque você aprende e percebe que não é que o outro tem que mudar, é você que começa a mudança. E quando eu começo a mudança no meu interior, todo o meu exterior começa a mudar. Quando essa pessoa aqui começa a olhar para dentro dela, todo o externo dela começa a levantar. Oi, tia Margá, bem-vinda! E é sobre isso. Existem pessoas que são puras potências de conteúdo. E conteúdo que eu falo, gente, não é só estar aqui no Instagram passando conteúdo, não. Conteúdo que eu falo é você ser conteúdo mesmo, conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade na sua casa, conteúdo de qualidade no seu bairro, conteúdo de qualidade na academia que você frequenta, na faculdade que você vai, no seu trabalho. Conteúdo de qualidade em tudo que você põe a mão, tudo que você põe o pé, tudo que você põe os olhos. Porque por onde passamos, a gente sempre deixa um pouco da gente. E por todas as pessoas que passamos, a gente sempre pega um pouco dessas pessoas pra gente. Seja como amor ou como lição. Seja por admiração ou para aprender aquilo que você não quer ser, não quer fazer. E é simples assim. Ai, Renata, você falando parece fácil. Eu sei que é um desafio. E é constante. Mas eu começo um pouquinho a cada dia. Ninguém começa a ser 100% do dia para amanhã. Um pouquinho a cada dia. Hoje eu vou fazer um pouquinho melhor que ontem. Amanhã eu farei um pouquinho melhor que hoje. E depois de amanhã, um pouquinho melhor que amanhã. E por aí sucessivamente. Quando chegar o final do ano, eu tô muito bem. E tudo em minha volta tá bem. Porque as pessoas começam a ver a mudança em você. Quantas pessoas que estão aqui, que já viu que eu tô diferente, que fala comigo, fala, Rê, você mudou, Rê, você tá diferente, Rê... Porque acontece. Foi do dia amanhã? Não foi. Mas essa mudança, ela é necessária. E não é para você agradar o outro, é para você se entender, se priorizar. Simples assim. Se priorizar. Porque quando eu me priorizo, chega pra cá. Quando eu me priorizo, tudo à minha volta vem com leveza, vem com tranquilidade, vem com harmonia. Os desafios ficam mais leves, já não tem tanto estresse. Só que o medo, ele aprisiona. Ele te aprisiona tanto que o medo de encerrar ciclos, seja em um trabalho que te frustra, que você não quer mais aquilo, que aí você escuta, ah, mas você fez isso a vida inteira, o que você vai fazer? Você não sabe fazer mais nada? Você tem que ficar com esse trabalho mesmo. Errado. Errado. A gente tem tudo para aprender, todo mundo é bom em alguma coisa. E às vezes você simplesmente ainda não se deu conta do que você é bom. Ah, Renata, eu pensei mesmo em fazer uma transição de carreira, mas eu não sei para que lado eu vou. Faz
autoavaliação. Faz um filtro. O que eu gosto de fazer? A, B, C e D. Coloca 10 pontos positivos, 10 pontos negativos de todos os ABCD, desses 4 que você escolheu. Desses 4, com certeza vai ficar 2. E aí, desses 2, você vai analisar o quê? Tipo, o financeiro, por exemplo. Tá, mas se eu fizer isso, eu vou gastar quanto para me investir nisso aqui? E quanto que eu vou gastar para investir nesse daqui? Tanto. Ah, Renata, é a mesma coisa os dois, tá. Mas aí, quando eu terminar de fazer esse curso, ou quando eu terminar de fazer esse curso, qual dos 2 cursos eu vou ganhar mais? E aonde tem possibilidade de eu ter o trabalho? E eu tenho que gastar gasolina para ir nesse trabalho? Eu tenho que perder quanto tempo de trajeto? É isso que vocês têm que pôr no papel. Aí, quando põe no papel, já tá. Você já sabe o que você vai fazer. Simples assim, vocês têm que começar. Passou pelo filtro, é o B que eu vou fazer. Começa a correr atrás, tá? Então, se é o B que eu vou fazer, aonde que eu vou fazer? Aonde que eu vou focar? Quem que eu vou procurar? O que que eu tenho que fazer para me chegar no B? Essa é a pergunta. Oi, Diomário, bem-vindo. Obrigada. Essa é a pergunta. Todo mundo tem algo para acrescentar, todo mundo tem algo para doar, todo mundo tem algo para receber. Mas não pode, gente, se esquecer dessa linda frasezinha que a Ana lembrou pra gente aqui. Quando eu sou fiel a mim mesma, jamais eu serei infiel a ninguém. Então, quando eu falo um sim para alguém, mas dizendo não para mim, eu estou com medo, eu estou me aprisionando, eu estou me acorrentando. Oi, Pri, meu amor. E isso não é bom. Porque a gente sente no corpo, começa a vir as doenças físicas. Obrigada, Diomário. Começa a vir as doenças físicas. E aí você começa a ter dor em tudo quanto é lugar, você não começa a perder a visão, aí você começa a ver o seu mundo desabar e sem entender. Você fala, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Está acontecendo que você está falando sim para todo mundo, que você está querendo agradar todo mundo, mas a pessoa que tinha que ser sua a priori não está sendo. E aí você olha no espelho e fala, poxa, mas eu sou tão legal. Poxa, mas eu ajudo todo mundo e eu só levo chapada. Poxa, meu Deus, mas que mundo injusto. Eu faço de tudo para todo mundo. E as pessoas, quando eu preciso, as pessoas me dão as costas. Nossa, por que o povo é assim comigo? O universo, meu amor, ele é tão perfeito, que é uma maneira do universo te falar, querida, querido, acorda. Não é dizendo sim pro coleguinha que você vai viver feliz. E aquela pessoa que busca constantemente ser necessitada por todos, né? Que busca agradar a todos, ela simplesmente tem medo da rejeição e do abandono. Com certeza, é um adulto que na sua infância ou foi abandonada ou foi rejeitada. E eu falo isso para vocês porque Renata passou por isso muito tempo. E até hoje Renata tem que vigiar, porque senão Renata cai no conto da carochinha. Gente, eu para ir num jantar, eu pergunto ao meu corpo se é contribuição para ele ir. Já cansei de perder jantares que para mim, pro meu ego,
para as minhas redes sociais, era um bom negócio. Mas eu perguntando o meu corpo, eu olhando para mim, Renata, e aí, o que você acha? Não, não quero, não vou. E eu já ouvi de gente de virar a cara para mim, ah, você não veio e papapá, e virar emburrar comigo. E eu olho, Florzinha, você me desculpa, gosto de você, te aprecio, mas meu amor, ninguém me obriga a nada. E se você não quer continuar a amizade comigo porque eu não fui participar, não posso fazer nada. Porque isso é a pessoa entender, isso é a pessoa te respeitar. E depois ela ainda veio falar pra mim. Ai, você tinha razão, eu fui e foi um tédio. Passei foi raiva. Antes eu tivesse ficado em casa. Aí eu falei pra ela, tá vendo? Eu me ouvi, você não se ouviu. Por isso que pra você não foi legal. Por isso que você voltou pra casa frustrada e depois ainda me manda mensagem desaforada. Querendo me frustrar também. Entendeu? Então é sobre isso. E às vezes as pessoas começam a afastar de você ou de alguma amiga e você não entende o porquê. Para olhar o comportamento dela. Para olhar o teu comportamento. As pessoas, elas vêm e vão no nosso caminho e não tem certo e errado. Eu tenho amigas que estão no Brasil que eu amo de paixão, que eu passo tempo, meses sem falar com elas e quando eu vejo parece que a gente nunca se separou. Ah, é uma Carla que estava na live e saiu, é uma delas. Ela viajou não sei quantas horas de ônibus para encontrar comigo. Viajou de noite, gente. Passou o dia comigo para viajar na noite para voltar, porque ela tem a filha dela. Isso é amizade de verdade, isso é amor de verdade. Tanto que eu chamo ela de minha maninha. E a gente não fala direto, não. Mas quando a gente fala, é confiança, é entrega, é amor, é carinho. E se eu tiver que falar as coisas para ela com dureza, eu falo. Mas ela sabe que eu falo aquilo pro bem dela, por amor. E ela a mesma coisa comigo. Se ela tiver que falar, de puxar a orelha, ela puxa. Mas é amor. E eu, como terapeuta, sou a mesma coisa. As meninas que fazem terapia comigo sabem. Eu não sou dessa que fica... eu falo muito, faz parte do meu trabalho. A gente tem que se acolher, se acolhe essa criança, faz um carinho nela. Porque eu também precisei desse acolhimento, desse entender o meu lugar de criança. Só que não adianta eu ficar ali sempre no meu lugar de criança, me fazendo de vítima, né? Igual a síndrome lá do Zé Colmeia. Ô céus, ô vida. Quem que conhece? É mais ou menos isso. Sai desse lugar de ó céus, ó vida, ó Deus. Que vida injusta. Como o mundo é cruel comigo. Não. Sai desse lugar. Esse lugar não é seu. Esse lugar não te pertence. Você é filha de um Deus vivo. Você é filha de uma fonte criadora abundante. Nós merecemos o melhor. E se você tá paralisada, é porque você tá se permitindo estar nesse lugar de paralisação. Sai daí. Eu aprendi isso, graças a Deus, amém. Sabe muito bem puxar a orelha, né, Fê? Vou ter que sair. Vai, mames, depois eu te ligo. E é sobre isso. E aproveitando, queria saber, vocês têm mais perguntas? Mandem perguntas para mim. Enquanto eu espero vocês colocarem perguntas aqui, eu vou falar com vocês um pouquinho da mentoria. Eu vejo você. Pois é, Renata também estava procrastinando com essa mentoria. O pessoal, cadê a mentoria? Cadê a mentoria? Eu falei, gente, tem que criar uma mentoria. Mas eu tava contando historinha para mim mesma. Até que eu falei, chega,
Chega! Então nasceu a mentoria Eu Vejo Você. Como assim, Rê? Bem-vinda, Rochade. Síndrome de Graziella. Também síndrome de Graziella. Gabriela também. Eu nasci assim, Gabriela. Exatamente, Cleide. Mas a nossa mentoria, Eu Vejo Você, como que ela vai funcionar? 4 encontros online, ao vivo, vai ficar gravado, né? Nesses 4 encontros, nós vamos fazer trocas extraordinárias de vivência. É um grupo pequeno, porque eu vou estar acompanhando vocês passo a passo, mãozinha dada. Tem 2 grupos, né? Vai ter um grupo VIP no WhatsApp e um grupo VIP no Telegram. Só dos mentorados, só com a mentoria, só para a gente estar fazendo trocas de experiência e dessa vivência. Vai ter um bônus surpresa, que eu só vou contar no primeiro dia de mentoria. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E vai ter um outro bônus surpresa, que é um palestrante extraordinário, com técnicas maravilhosas. E por que é surpresa, Rê? Porque assim é melhor, é mais sadio, né? E assim as pessoas ficam mais, vamos dizer assim, empenhadas em fazer a mentoria. Por quê? Porque não adianta eu querer carregar o mundo, eu querer salvar o mundo. As pessoas têm que querer serem salvas, né? Tem que fazer escolhas. Tem que querer dar a mão para que eu segure a mão. Ninguém puxa a mão de ninguém. Porque até a pessoa que puxa a mão de alguém fica pesado para ela caminhar. Então, essa troca de mão dada caminhando, esse movimento tem que ser das duas partes. Tanto da parte que está dando a mão e dessa parte que está pedindo a mão. Os dois têm que caminhar juntos para não ficar pesado para ninguém. É o dar e receber. Então, por mais que você faça 1000 terapias ou que você encontre, né, 100 terapeutas aí, você precisa se engajar, você precisa escolher esse momento de fazer essa troca, esse momento de investir em você. Então, a mentoria Eu Vejo Você é para isso. É para trazer para você esse olhar, esse acolhimento, esse olhar interno. E é justamente isso que nós falamos aqui hoje. É você aprender o seu sim, em vez de aprender a dizer sim para todo mundo e não para você. Então, eu vejo você e você se vê? É essa a pergunta. Porque muitas vezes você fala, nossa, Renata, eu já fiz algumas mentorias, já fiz alguns métodos, mas eu tô no mesmo lugar. Tem muito, né? Muita assessoria aí de coaching, tudo, que traz isso, né? Bem-vinda, Cris. Que traz isso, esse direcionamento, né? Essa assessoria, motivação, bora, vamos fazer e meta. Legal, eu também faço isso, legal. Só que não adianta você querer caminhar, você querer buscar as suas metas, você tá ali na adrenalina, impulsionando, né? Pro amanhã, pro eu vou fazer. Se a minha criança interna, minha criança interior, ela não entendeu que aquilo que aconteceu com ela lá atrás tem que ficar lá atrás. Ela tem que fazer uma ressignificação de todos esses sentimentos. E isso é um processo, gente, isso é um caminho. Então, por isso a mentoria Eu Vejo Você, com 4 encontros. E vai acontecer agora em janeiro. Então, no link da bio, na minha bio, você tem lá um quadradinho, tá? Mentoria Eu Vejo Você. Você clica, tem um formulário, você preenche o formulário e depois
Eu mesma vou entrar em contato com você pra gente fazer essa troca sobre a mentoria. Vai ser aos sábados, em janeiro, os 4 sábados de janeiro. E por aí vai. Depois a gente vai trocando mais para quem estiver dentro da mentoria. Mas para mim também foi uma necessidade em criar essa mentoria. Porque o processo que eu passei, as vivências que eu tive nessa busca desse autoconhecimento, dessa dor que eu sempre carreguei e vivia com a síndrome de Gabriela, né? Ou com a síndrome como é que chama, gente? Catatal lá que eu falei. Ó céus, ó vida, né? Porque a gente foi condicionada a viver assim. A gente foi condicionada a estar nesse lugar. Então tá na hora de sair dele. Tá na hora desse despertar. E nada melhor que começar o ano buscando, né? Essa expansão de consciência, buscando esse conhecimento. Jesus mesmo disse, né? Conhecereis a ti mesmo e a verdade o libertará. Então é por isso. Como que eu posso querer fazer alguma coisa se eu não conheço nem a mim mesma? E todos nós temos o nosso lado sombrio e a nossa luz, o ego e a nossa essência, todos nós temos. Só que o que acontece? A gente demonstra para os outros o quê? Só o nosso lado bonitinho de ser, né? Mas todo mundo tem aquela sombra ali dentro que precisa ser lapidada. Porque não tem certo e errado. Cleidinha. Vem, meu amor, vem pra mentoria. E é isso, meus amores. Vocês não colocaram perguntas, imagino eu que não tenham perguntas sobre o medo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa troca. Eu espero que tenha sido válida essa troca. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui. E eu tenho uma novidade para falar para vocês, que eu já ia esquecendo. Quinta-feira, depois de amanhã, temos live. Eu vou estar com a Amanda Soares, a pediatra. Eu vou soltar amanhã o flyer, tá? Vamos estar fazendo um bate-papo. Só que esse bate-papo vai acontecer em francês. Então, se você sabe o francês, vem para a live. Se não sabe, não tem problema, vem para a live também, assim você aprende um pouco o francês. A gente vai estar falando sobre essa importância do autoconhecimento, né? De si mesma e para as mamães, né? A Amanda tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui na Suíça, Mães pelo Mundo, ela tem a mentoria dela também, e a gente vai estar fazendo essa troca em francês para as mamães francofones que estiverem por aqui pelo Instagram e queiram fazer essa troca com a gente, porque é isso, né? É você andar passo a passo, mão a mão com quem tá assim como você, né? Como se diz a minha amiga, né, Cleide? Águia voa com águia, então vamos voar. Vamos longe, vamos compartilhar conhecimento, porque conhecimento sem ser compartilhado é um conhecimento inútil, né? E toda vez que eu compartilho, toda vez que eu faço uma prática energética, toda vez que eu faço uma troca, uma terapia, eu aprendo. Eu não só dou, eu também recebo. E a lei do universo, ela é muito justa. É o dar e receber. Então vamos dar para a gente poder receber bastante também. Tá bom? Então espero vocês quinta-feira com a Amanda. E se você gostou, acha que faz sentido essa live para alguém, compartilha, né? Ajuda a Renata aí a crescer. Vamos voar junto, tá bom? Gratidão, Maura, gratidão, Cleide, obrigada. Isso, águia voa com águia, exatamente. E é isso, meus amores. Beijo grande, adorei estar aqui com vocês de novo. E até mais.